Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem. E hoje eu vim falar sobre o que fazer quando estamos magoados com alguém. Isso sempre acontece, né? Por quê? Porque o ser humano erra o tempo todo, então a gente erra com as pessoas erram com a gente. Isso é normal, isso é natural. Então, é muito importante a gente saber lidar com isso, a gente saber o que fazer quando a gente tá magoado. Porque geralmente quem mais sofre é quem tá magoado e não quem magoou, né? Quantas vezes que alguém nos magoou que a pessoa nem tá sabendo e quantas vezes que a gente magoou alguém que a gente também nem tá sabendo. Por quê? Porque isso é muito pessoal e muitas vezes não é na maldade, não é intencional. Às vezes as pessoas nos magoam sem querer. Por que isso acontece com tanta frequência? Na verdade, nós temos muitos traumas desde a infância, né? Nós já temos muitos traumas. Então, assim, às vezes na infância, por exemplo, alguém falou com a gente de uma forma que a gente se machucou muito, e aí hoje a gente projeta isso na forma como as pessoas falam com a gente. Então é muito comum assim que aconteçam coisas não intencionais e a gente acaba se machucando, acaba ficando magoado, ou mesmo na intenção, né? Claro que também tem isso, né, gente? Lógico. Que muitas pessoas também, elas são tóxicas, sim, elas têm uma maldade ali pra falar, elas querem cutucar. Claro que tem, né, gente? Mesmo porque muitas pessoas estão doentes emocionalmente. Então essas pessoas vão machucar outras pessoas, consequentemente. Por isso que é bom fazer terapia. Por nós e também pelos outros, né? Porque a gente tem sim responsabilidade emocional perante as pessoas que a gente convive. É muito importante a gente cuidar da forma como fala com as pessoas, enfim. Mas o que fazer quando a gente se sente magoados? Porque a gente sofre muito com isso e a gente não tá punindo a pessoa que nos magoou, a gente tá sofrendo com a gente mesmo. Então, isso traz muitos prejuízos para a saúde mental, já que a gente fica remoendo, a gente fica revivendo aquela situação. Então, assim, gente, uma das coisas a se fazer quando estamos magoados com alguém é não tentar entender por que a pessoa fez isso com a gente. Por quê? Porque a gente não vai conseguir entender. A gente pode criar várias hipóteses, infinitas hipóteses. Dependendo do tempo que a gente fica remoendo e pensando sobre aquilo, a gente vai criando várias hipóteses. Ah, e a pessoa pode ter falado assim comigo porque ela também tá traumatizada, então ela projetou isso em mim. Então por isso que ela tá falando dessa forma. Ou a pessoa pode não gostar de mim, a pessoa pode não ter ido com a minha cara, ou a pessoa pode realmente querer me magoar porque aquela vez eu fiz aquilo pra ela, ela pode não ter gostado, ou a pessoa tava num dia ruim, ou a pessoa brigou com o parceiro amoroso dela, ou enfim. Então assim, a gente vai criando infinitas hipóteses, mas quem garante que alguma dessas hipóteses é a correta? Ninguém garante. Só se a gente conversar com a pessoa e perguntar. E mesmo assim, pode ser que ela, né, não queira falar ou que ela não tome consciência disso, ou que ela fala, não, não foi minha intenção. Enfim, gente, vale a pena conversar, vale a pena o diálogo? Muitas vezes sim, mas muitas vezes também a gente não tem a oportunidade de conversar assim com essa pessoa, né? Por infinitos motivos. Pode ser que ela não esteja disponível para conversar sobre esses assuntos, pode ser que a gente se afaste dela por algum motivo. E aí, se isso acontecer, então a gente vai ficar remoendo isso eternamente? Então, gente, uma das coisas também que é muito interessante a gente fazer isso fala um pouco sobre o vídeo de perdão que eu fiz, né? Que eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição, que fala bastante sobre isso, que é compreender que as pessoas elas externalizam o que tá dentro delas. Então, a grande maioria das coisas não diz de nós, diz dela mesma. Então pensa bem, se tudo diz do interno da pessoa, é claro que aí a gente não vai chegar em nenhuma conclusão, a gente só vai ficar remoendo mais ainda. E quanto mais tempo a gente passa sofrendo por determinada situação, então aquilo tá nos fazendo mal por mais tempo. Quanto mais tempo a gente demora para elaborar alguma questão, porque a gente não tá se ajudando, porque a gente só tá esperando com que o tempo faça milagres, e o tempo não faz milagres, quem tem que fazer por nós também
somos nós mesmos, né? Isso de ficar esperando o tempo, tem alguns casos que até piora. Porque se a pessoa fica remoendo, o tempo vai passando e ela tá remoendo, aquilo vai somando, somando mágoas, somando desentendimento, somando dúvidas, e isso só vai fazer mal. Então, uma coisa bem interessante aí é a aceitação. Aceitar que isso vai acontecer por nossa vida toda. As pessoas magoam mesmo, porque as pessoas erram, porque são seres humanos. Então, isso vai acontecer com a gente a vida toda. Se a gente ficar tentando entender porque cada um fez tal coisa com a gente em 1990, até os dias de hoje, a gente vai perder muito tempo, a gente vai perder muita energia em algo que a gente não vai ter resposta. Então, aceitar algumas condições da vida e do ser humano, que o ser humano erra, que isso vai acontecer mesmo, que nós somos os responsáveis pelos nossos sentimentos. Então, se alguém nos magoou, mas a gente fica remoendo, então a gente é responsável por isso. Não é só a pessoa que magoou que é responsável pelo nosso sofrimento. Gente, olha, uma coisa que é bem legal da gente integrar é que os maiores interessados pela nossa felicidade somos nós mesmos. As outras pessoas, elas não têm, primeiro, elas não têm esse poder, elas não têm esse dever com a gente de trabalhar isso em nós. Então, quem nos magoou, primeiro que muitas vezes não tá nem sabendo, e mesmo que esteja sabendo, a gente precisa se cuidar. A gente não pode ficar esperando que a outra pessoa venha nos pedir perdão, porque muitas vezes isso não acontece, muitas vezes a pessoa não tem nem consciência do que ela fez. Então, a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida e escolher não sofrer, escolher não remoer, escolher aceitar a situação. E o que é isso de aceitar a situação? É aceitar que o passado não muda. Então, se a pessoa nos magoou, o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai ficar revivendo essa situação ou a gente vai escolher elaborar isso? E como que a gente pode escolher elaborar? Então, como que a gente elabora quando a gente está magoado com alguém? Então, é isso, integrando que o ser humano erra mesmo, integrando que a gente também já magoou muitas pessoas, não somos alecrins dourados, isso também já aconteceu do nosso lado, aceitando que as pessoas agem de acordo com o interno delas. Então, tudo isso vai contando para que a gente integre essa situação, para que a gente elabore essa situação e não permaneça sofrendo, porque isso nunca vai ser justo com a gente. Ficar revivendo uma situação. É igual também naquele vídeo do inimigo, né? Pare de ser o seu pior inimigo. Porque a pessoa muitas vezes nos magoou uma vez, mas quantas vezes que a gente está se magoando revivendo essa situação? Então daí isso a gente não conta, né? A nossa parte a gente tira da reta. Mas isso é muito mais significativo do que alguém que nos magoou, por exemplo. Essa não responsabilidade emocional que muitas vezes não temos com nós mesmos. Tá bem, então essa é a minha sugestão de hoje. Espero que tenha ajudado. Um beijo, até o próximo vídeo.